A gente pode dizer que existem dois regimes diferentes no cinema. O regime do cinema clássico, que diz respeito à ação, à narrativa, e o regime do cinema moderno, que diz respeito à duração, à experimentação, ao tempo. Deleuze fala do cinema da imagem em movimento, no cinema clássico, e da imagem tempo, no cinema moderno, que diz respeito aos seus dois livros, seus dois volumes sobre cinema. Mais recentemente, a gente tem visto uma variedade de experimentações na forma e uma quantidade grande no cinema mundial de realizadores que utilizam o plano longo e uma narrativa mínima e uma espécie de alienação nos personagens. Isso é um dos atributos, alguns dos atributos característicos do regime da imagem-tempo do cinema moderno. Ficou popular o termo slow cinema nos Estados Unidos. E o teórico e cineasta Paul Schrader tem um livro muito interessante chamado Transcendental Style in Film, que ele tinha escrito para se referir aos cinemas de Ozu, Dreyer e Bresson, e mais recentemente ele expandiu, falando também de Tarkovsky, de Deleuze e de realizadores contemporâneos. Eu que li o livro, que não tem ainda tradução para português, gostaria de expor para vocês algumas das ideias que dizem respeito a esse slow cinema, a esse cinema lento. Basicamente, é o oposto do que a gente vê no cinema clássico, onde a duração se subordina à narrativa. Aqui a narrativa se subordina à duração, ao tempo, Antes tinha um privilégio do movimento, agora há um privilégio do tempo. É claro que esses dois regimes estão presentes ao mesmo tempo no cinema contemporâneo e o regime do cinema clássico continua prevalecendo. Mas a gente vê em filmes de realizadores que circulam festivais de cinema, são premiados, estudados e analisados ao redor do mundo, onde há um uso do tempo diferente. Realizadores como Pedro Costa, como Tsai Ming-liang, Jie Zhangke e anteriores. Ele fala de Andrei Tarkovsky como sendo um paradigma, o realizador russo do livro Esculpir o Tempo, que para ele a imagem cinematográfica tinha como essência a duração, a pressão temporal. Ele faz uma transição na sua própria filmografia de utilizar o plano longo como narrativa, ainda para servir a narrativa, para depois ser o próprio fim, ser uma espécie de meditação cinematográfica. Ele vai abandonando gradualmente a narrativa na sua própria filmografia, lá com a infância de Ivan e Andrei Rublev, ainda está muito atrelado a ela, e depois, mais à frente, com o Espelho, com o Stalker, com Nostalgia, ele vai se tornando cada vez mais desapegado da narrativa. Paul Schrader diz: cinema lento é um termo relativamente recente usado para designar certo cinema de arte que apresenta narrativa mínima, pouca ação ou movimento de câmera e longa duração. Harry Turtle listou os 4 critérios para o cinema lento como ausência de enredo, ausência de diálogo, lentidão e alienação. O cinema lento tem uma atitude fundamentalmente diferente para com o tempo. A promessa das imagens em movimento era a de um rio no qual imagens pudessem flutuar, fotografia através do tempo. O cinema ele próprio era narrativo, mesmo se a imagem fosse a chegada de um trem. Havia a primeira aparição do trem, o trem parando, passageiros saindo e assim em diante. Adicione esta imagem à segunda e uma história começa. O tempo serve o contar de história. Storytelling. Filmes lentos invertem esta relação. Tempo se torna história, ou pelo menos o seu componente central. O cinema lento examina como o tempo afeta imagens. É experimental, não expositivo. Schrader fala do tédio como estilo, fazer algo que estamos condicionados a esperar que seja rápido, durar muito mais do que esse esperado. E isso faz com que o espectador se engaje com o filme, que ele precise pensar e investir as suas próprias reflexões e participar da construção fílmica. Por isso, transcendental. E se você está gostando desse vídeo, deixe a sua curtida para que mais pessoas possam encontrá-lo aqui no YouTube.
E eu gostaria de anunciar que no segundo semestre desse ano eu vou estar lançando o meu curso online Cinema, História e Pensamento, onde eu vou falar muito mais desses dois regimes e, percorrendo a história da arte cinematográfica, trazer junto não só análises dos filmes mais importantes, como as principais teorias. O cineasta Theo Angelopoulos diz: "O tempo morto dá ao espectador a chance de avaliar o filme racionalmente, mas também de criar ou completar os sentidos diferentes de uma sequência." Outros expoentes do cinema lento são Michelangelo Antonioni, Chantal Akerman, Alexander Sokurov, Roy Andersson, Béla Tarr, Pedro Costa, Tsai-Ming Liang, Jia Zhangke, Apichatpong Weerasethakul, entre muitos outros. Obrigado, até o próximo vídeo.